Pessoal, quando a gente fala de gripe, alguém vai falar assim: Poxa, Gustavo, eu trabalhei o dia inteiro, vou escutar você falar de gripe, sério mesmo? Pessoal, eu vou procurar aqui ser bem breve e deixar esse nosso encontro bem interessante, tá? É o seguinte: o nosso objetivo é ajudar a vocês fazerem acontecer o resultado, né? A gente tem uma meta, né? Inclusive, eu tenho que depois mandar a meta para o Irã. É, Então, a gente tem que fazer acontecer esse resultado, né? Então, e como que a gente consegue fazer isso, né? Então, relacionado com gripe, tá? Olha só que interessante. É, Gente, se acontece um processo de uma infecção bacteriana, né? O tratamento é com antibiótico, não é? Sim ou não? Infecção bacteriana, usa antibiótico. Infecção parasitária, usa um antiparasitário. Infecção fúngica, um antifúngico. A gripe é uma infecção causada por um vírus. Por que que não usa um antiviral? E aí? Por que, gente? E aí? Boa pergunta, não é? Uma boa pergunta. Ó, é uma excelente pergunta, tá? O porquê que não usa antiviral? Na realidade, até é usado antiviral, mas é usado antiviral para pessoas imunocomprometidas. É o paciente aidético, o paciente com leucemia ou com qualquer outra doença relacionada ao sistema imunológico, tá? O porquê que a gente não usa antiviral de forma tradicional? Porque normalmente a gripe, essa gripe que acontece no Brasil, é causada aí pelo vírus influenza e normalmente tem um ciclo de 4 a 7 dias, ou seja, entre 4 a 7 dias é o começo, meio e fim da doença. Então, com medicamento ou sem medicamento, a pessoa fica curada. Então, é por isso que não se usa antiviral. Começo, meio e fim em 7 dias é uma doença aguda. Lembrando que doença crônica é aquela doença acima de 90 dias. Legal. Então, a gente vai tratar sintomas. Sintomas, porque o intervalo é curto. Ah, professor, e se a pessoa não tiver muito boa no sistema imunológico? Provavelmente vai acontecer a prescrição do antiviral. Qual que é o antiviral? O Oseltamivir. Tá? Eu não sei se vocês têm aí, conhecem o Oseltamivir. Ele é um produtaço aí, é o genérico do Tamiflu, né? Muito bem. Olha só, gente. Sabe o que acontece no balcão? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Ó, cliente chega no balcão da farmácia, cliente chega no balcão da farmácia e faz assim, ó. Olha, o que que você tem bom para gripe? Olha, eu tô gripado, né? Me vê aí um Cibegripe, um Resfenol. É dessa forma, não é, gente? Que chega assim o pessoal? Ó, me vê alguma coisa para gripe? Sim ou não? Sim, professor. Então, é o seguinte. Obrigado, obrigado. Então, qual que é a forma da gente conseguir interagir melhor com o cliente? Não vai lá, ó, me pega alguma coisa bom para gripe. Você pega o Resfenol, coloca na cestinha e pergunta mais alguma coisa. Não, não faz isso não, tá? Você vai lá, você pergunta lá para o seu Oswaldo, né? Você já conhece o seu Oswaldo, tá? Seu Oswaldo, o que que o senhor está sentindo? Opa, o que que o senhor está sentindo? Gente, essa perguntinha é fantástica, porque nós vamos trabalhar sintomas. O seu Oswaldo vai falar que está com o nariz entupido, congestão nasal e dor de garganta.
Então, dor de garganta, gente. Anti-inflamatório. E aí, anti-inflamatório, vou indicar diclofenac e nimesulida? E aí, sim ou não? Não, né, pessoal? Não, né? De preferência nós vamos, ô meu pai, de preferência nós vamos indicar um aceclofenac, um cetoprofeno, um naproxeno, na verdade, tá? Tem um valor agregado maior. Ah, Gustavo, se o cliente tiver sem dinheiro, aí outros 500. Se ele verbalizar que está sem dinheiro, você pode pegar uma medicação mais em conta, tá? Congestão nasal, nós temos aí Narix, Nasal Flux, Nelsoro, depois tem o Naridrim, é verdade, gente? Nós temos os soros, soro fisiológico 0,9%, né? Jato contínuo, o sprayzinho puff, né? Nós temos também aquela solução a 3%. Gente, solução a 3% só pode indicar para crianças acima de 4 anos, viu? Abaixo de 4 anos não é legal, não, tá bom? É contraindicado, tá certo? E aí é o seguinte: o cliente falou só de 2 sintomas. Aí que entra o profissionalismo de vocês. Seu Oswaldo, o senhor não sentiu febre? Se sentiu febre, o que eu vou indicar? O que eu posso indicar? Paracetamol, dipirona, ibuprofeno e um termômetro. Pergunta se o cliente tem termômetro, viu? Pergunta se o cliente tem termômetro. Seu Oswaldo, o senhor não teve tosse? Pergunta para o seu Oswaldo. Teve tosse? Nossa, obrigado, Nilma, por ter me falado. Eu tô com tosse, sim. A tosse é seca ou a tosse é produtiva? Se a tosse for seca, vamos relembrar os xaropes aqui. Tosse seca. Ó, Itos Plus, Itos Plus, clobutinol doxilamina, né? O Clop, pode falar, Nilma. Ai, Nilma, o teu áudio tá meio complicadinho aí. A gente só escuta um barulho, um ruído. O Celestrate, professor. Celestrate. Nilma, eu gostei do que você falou, Celestrate. E aí, gente, por que é indicado Celestrate? Ele é para tosse alérgica, né? E acaba tirando os sintomas da gripe, né? Porque tem o desclorofenamina. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Mostrar aqui para vocês. Pronto. Pessoal, esse aqui é o sistema respiratório, tá? Laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo e as pontinhas são os alvéolos pulmonares onde acontecem as trocas gasosas no processo de respiração, tá bom? O que acontece na tosse seca, gente? Na tosse seca, na tosse alérgica, ah, todo o sistema respiratório começa a inflamar, começa a ficar irritado. Por isso, pessoal, que o Celestrate é tão bom, o Dexclor com beta é tão bom, porque a betametasona é um anti-inflamatório das vias aéreas. Ele acalma o pulmão. Ele acalma o pulmão. Então, é extremamente importante, tá? Se a pessoa está com aquela tosse seca, tossindo demais, tudo bem, Natan? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Cheguei Opa, agora, tá na tranquilo, correria. meu amigo, tranquilo.
Então, Celestrate. Tem o Clop também, né, Nilma? Clop. Uhum. O Clop, o Logo. Tilugen, eu não sei como é que está a distribuição, né? Tem o Estadinho D. E Estadin D, que é loratadina com pseudoefedrina, Isso. a dexclorfeniramina, Tem um MS Desloratadina. Spectro também que ajuda, não ajuda, professor? qual? MS Spectro. Vixe, top, MS Spector. MS Spector pega os dois tipos de tosse, né? Quem que Isso. tá aqui falando do iPhone que eu não consigo ver? Você tá de vídeo É, fechado? Geisa, é que eu não estou conseguindo abrir a câmera. Não, não tem problema não. Não tem problema não. Só para eu entender aqui. Então, olha só, gente. Existem vários xaropes que é para tosse seca. E se a tosse for produtiva? Se a tosse for produtiva, acetilcisteína, A né? cebrofilina. A cebrofilina, você sabe, Natan, que a cebrofilina é um xarope bom, tá? Mas eu não gosto muito de acebrofilina porque ele é derivado de teofilina, tá? É o Teolong, né? Então, ele é um Ô, professor, broncodilatador. Pode falar. então no lugar da cebrofilina, uma Broxmel? Sim, sim, mas eu não estou falando que tá Sim, errado, não, tá? entendi. É Mas assim, só para ter um zelo, um cuidado. um certo cuidado. Geralmente é mais questão de receitas, né? Já vem, Exatamente. lembrei assim de cabeça porque geralmente vem na receita. Perfeito. A cebrofilina é interessante quando a pessoa tiver com falta de ar, tá? Porque ela é broncodilatadora, tá? Eu só falei, Natan, se a pessoa falar da falta de ar, aí sim a cebrofilina. Mas se não falar, procura, né, inacetilcisteína, no Ambroxol, né? Na bromexina, na guaifenesina, na carbocisteína, são opções, tá? Muito bem. Vamos lá. Pronto. Ah, olha, se tiver dor de cabeça, tá? Dipirona, paracetamol. Essa dor de cabeça aqui, gente, não é a dor de cabeça que a gente falou esses dias aqui de enxaqueca e tudo mais. É uma dor de cabeça pontual da gripe, tá bom? Dor muscular. Dor muscular entra com anti-inflamatório, tá? Dor de garganta, o anti-inflamatório. Eu não sei se na região de vocês vendem antibióticos sem receita, né? Existem algumas regiões que vendem antibióticos sem receita. Eu não estou falando para vocês indicarem, mas eu preciso comentar aqui, normalmente, como é que o médico prescreve antibiótico nessa situação, tá? Uma das medicações que vai ter mais saída, amoxicilina de 500 de 8 em 8 horas, 7 dias. Azitromicina de 500 de 3 a 5 dias são as opções, tá? Uma levofloxacino, também de 500 a 7 dias, também pode ser prescrita aí para essa situação, tá? Irritação nos olhos. Irritação nos olhos. Olha, gente, a nafazolina do colírio Geolab, do colírio Legrand, do colírio Neo Brasil, do colírio Teuto, vai ajudar a deixar a tirar aquela irritação, aquela vermelhidão, ok? Porém, um colírio que eu gosto muito de indicar é o Optocare do Hertz e o Neofresh da Neoquímica. Vocês podem perceber que eu não fico falando de Trisorb, Lágrima Plus, né, gente? Como que é? Qual que é? Lágrima, Trisorb, deixa eu ver, Lacrifilme, eu não fico falando disso. Por quê? Porque é ético, né? Ah, nos Tem um ouv... biolágrima também que é bom, viu, professor? Legal, esse eu não conhecia. Violar, É, Optocar. é o Optocar. mesmo que a substância do Yubac e a Bank, parece. E a É BAC. verdade.
É a mesma Isso. substância, é Legal, similar. legal. Legal, ótimo. Não sabia, não. Iabaca é excelente. É, ele é ótimo e tem um preço bem bacana, assim, pra gente indicar, sabe? Entendi. Ótimo. Custo-benefício. Ó, no ouvido, gente, infecção no ouvido, ela é muito delicada, tá? Aqui, gente, em tese, nós teríamos que indicar o otoxilodase, que é ético, né? Eu não conheço, porque se você pegar a otomixina é antibiótico, tá? Então, existem regiões que a fiscalização é mais branda, então a otomixina entra no jogo, né? Otomixin, que é um Otocilase, otossinalar, né? otocilase. Otocilase também, tá? Ah, eu falo para vocês tomar bastante cuidado, porque infecção no ouvido é meio delicada, é muito delicada, e o perigo é a gente indicar alguma coisa e mascarar uma infecção muito forte, tá? Então tomem cuidado quando envolve ouvido, tá? Pode orientar o cliente, ó, se tiver com uma dor muito intensa, passa pelo médico, porque às vezes tem que entrar aí com antibiótico pesado, né? E aí sai da nossa alçada, né, gente? O nosso objetivo, pessoal, é ajudar vocês a venderem, mas venderem sempre com responsabilidade, né? Então, para a gente não ficar aí numa situação desagradável. Depois nós temos aí secreção nasal, congestão nasal, né? Que entra na mesma situação. Olha, a secreção, a gente teve uma aula de sinusite o ano passado, a gente estava falando da cor da secreção, né? Então, um processo gripal pode ser o começo de uma situação que vai levar a uma sinusite, tá? Então, a sinusite, quando o catarro, a secreção, né, estiver sem cor, esbranquiçada, então ocorre uma chance de ser, se está tendo dor na região facial, né, dos seios da face. Então, a chance é grande de ser uma sinusite viral, né? Quando a secreção é amarelada, esverdeada, aí sim, gente, a chance é muito grande de ser uma infecção bacteriana. Tem que utilizar antibiótico, porque senão não vai resolver, certo? Usar e abusar da higienização nasal, né? Hoje existe uma seringa que faz toda a limpeza na cavidade nasal, eu não sei se vocês conhecem Uhum. essa seringa. Tem o sprayzinho, né? O jato contínuo também é muito bom, né? Congestão nasal, espirros. Então, o Tamiflu normalmente é o produto de prescrição médica utilizado, oseltamivir, certo? E olha só, em casos tanto de gripe quanto dengue, ômega 3 ou gente, vou fazer aqui uma correção, tá? Gripe, Neuma, ômega 3, vitamina C, complexo imunológico, tá? Eu não vou Uhum. indicar ômega 3 para dengue, Uhum. tá? Quem sabe me responder por quê? Ele é um vasodilatador? Não, é porque ele ajuda a liquefazer o sangue. Uhum. Então, na dengue hemorrágica, porque a gente não sabe que dengue que vai ser, né? Na dengue eu Uhum. não vou indicar ômega, por quê? Porque o ômega deixa o sangue mais ralo, mais fino, Uhum. tá? Então, não vai ser legal, tá? Numa situação, ó, se não for a dengue hemorrágica, até poderia, mas a gente não sabe, a gente vai correr risco, tá? Então, na gripe, eu indico o ômega, tá? Porque aumenta o ômega 3, vai ajudar o sistema imunológico. Vitamina C, complexos imunológicos, tá? Seria aí uma grande opção para essa pra parte da gripe, tá? Então, vocês têm toda a linha Gold Vita imunológica para poder indicar para o cliente.
Gente, perguntas. Perguntas. Porque não dá tempo de eu falar de acne. A gente já. Eu vou passar só esse conteúdo de gripe, tá? Eu Bom, tem alguma pergunta? Natan, tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. A patroa, tem alguma pergunta? Tamires, boa noite. Boa noite, professor. Não, tá Tran- tranquilo. Tranquilo, beleza. Neuma? Ô, professor, no caso da dengue, quando a pessoa chegar à suspeita de dengue, ela fala assim, ó, eu preciso de um remédio para dor no corpo, que é uma dor muito forte. No caso, nesse caso, a gente poderia passar um relaxante muscular normal ou teria que ter cuidado? Olha, a dengue, a dengue a gente não. ah, Dá para indicar, sim, por exemplo, um anti-inflamatório, um Torcilax, Uhum, tá? O paracetamol não vai mexer na cascata de coagulação, tá? uhum, Dá para indicar, tá? uhum. A dipirona, tá? Antigamente era proibida, tá? Deixa eu ver como é que está hoje, mas eu acho que já foi liberada a dipirona. E, professor, geralmente nas receitas de... Que o pessoal às vezes fala que tá com suspeita de dengue, né? Tá Hoje mesmo, liberado, viu? hoje mesmo chegou uma lá, só tava prescrito paracetamol e, no caso, aguardando o resultado, né? Pra ver se era mesmo dengue. Então aí, pessoal, com uma receita na mão, quem somos nós para indicar um diclofenaco, né, gente, ou um anti-inflamatório, né? O próprio médico não quis indicar nada, deve estar em... Agora, não teria problema não, tá? Colocar um diclofenaco aí, tá? Vai ser para dor e para febre, né? Provavelmente vai ter que intercalar paracetamol com dipirona, tá? Há uns 15, 20 anos atrás, a gente não podia dipirona, tá? Então liberaram aí já tem alguns anos, né? Então foi até verificar aí como que está a situação. Reforçar o sistema imunológico, né, Nilma? E não tem jeito, né? Esses dias meu sobrinho teve dengue, ele tem 6 aninhos, coitado. E aí tem que ficar na observação para ver se tem situações que vai ter que internar, porque a pessoa fica muito debilitada, né? Mas mas eu vou fazer o seguinte, Neuma. Eu vou preparar, depois eu vou pedir para você me lembrar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso na próxima quinta-feira, Uhum, porque eu estou lotado, né? Mas eu acredito que eu devo ter. Se eu tiver alguma coisa preparada, eu já faço na próxima quinta-feira. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, falar uhum, mais sobre isso, tá? uhum, Eu estava aqui falando para a Neuma, gente, quando vocês quiserem, né? Eu tenho que entrar na aula com um tema, né? Mas se vocês quiserem mandar durante a semana, ó, professor, eu tive dificuldade nesse assunto aqui, o senhor consegue dar uma explicação para nós? Né? Então aí eu já me passa pelo menos na segunda-feira, que aí se eu não tiver o conteúdo, eu já preparo e trago para vocês. Pode ser, gente? Pode ser? Tá? Então, pode pessoal, sim, professor. provavelmente, nós vamos ter. Provavelmente nós vamos ter. Eu estarei no grupo de vocês, acho que o Irã vai me colocar no grupo, tá? Que aí eu não preciso mandar para ninguém o link. Às vezes a pessoa esquece também, né? Fica ruim. Então aí eu coloco no grupinho aí de vocês. Porque é o grupo que a gente está lá, o Farmácia de Sucesso 19 ou 20 que vocês estão. Se eu coloco lá, um monte de gente vai entrar. Aí não é de vocês mais. Aí a gente vai estar passando essa parte. Combinado, pessoal? Combinado? Combinado, Tá professor. bom? Gente, vão descansar. Bom Combinado, descanso para professor. vocês. Tá Boa Obrigada, bom? noite, professor. Obrigada, Obrigado professor. pela Boa professor. noite, participação. Até boa noite. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Deus, tchau.